Então vamos pedir a Deus, nesse dia em que nós estudamos, né, a celebração da solenidade de São Pedro e São Paulo, os dois grandes apóstolos, um que pregava a fé judaica como meio de se alcançar a salvação através de Jesus, e outro que abraçou Jesus sem pensar nem na fé judaica. Então, que nós possamos visualizar o entendimento de Pedro e o conhecimento de Paulo, levando-os na nossa vida de maneira a sermos verdadeiros ecos da palavra de Deus, que peçamos ao próprio Senhor, Pai nosso, que estais que estais no céu, santificado seja o santificado vosso nome, venha a venha a nós nós o o vosso vosso reino, reino, seja da vossa vossa vontade, vontade, assim na assim na terra terra como no como no céu. céu. como O céu. pão O nosso nosso O de de cada cada hoje, dia nos dai dia, hoje, perdoai perdoai a perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos a tem quem quem nos tem ofendido. ofendido, e não nos e deixeis não nos deixeis cair em Mas tentação, livrai-nos de mas todo mas livrai-nos livrai do do mal. mal. Amém. Amém. Estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Filho Santo. do Espírito Santo. Amém. Amém. Então, só vou repetindo. Lembrando que nós temos duas festas para celebrar São João e duas festas para celebrar São Paulo. Então, a festa de 25 de janeiro é a conversão de São Paulo. E a festa do dia dessa semana, né, é mais voltado ao martírio, à missão de Paulo. Tá? Então, são festas distintas. Tanto que a festa do dia 25 de janeiro é a memória, então ela é celebrada com a cor branca. E agora é celebrada com a cor vermelha, né, que é o martírio. E São João também, é a mesma situação. Nós temos a festa do nascimento de São João e a festa do martírio de São João. Então, são duas festas de São João Batista também que se celebram com cores e datas diferentes. Né? Só para ilustrar aqui para a gente. Vamos lá para as leituras? Vamos. Eu estou sem Leitura folheto, dos eu faço Apóstolos. evangelho depois, pela Bíblia. Tá ok. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo, depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou-o e disse: Levanta-te depressa. As correntes caíram-lhes das mãos. O anjo continuou: Coloca o cinto e calça tuas sandálias. Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: Põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou-o e não sabia que era realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo os deixou. Então Pedro caiu em si e disse: Agora sei de fato que o Senhor enviou seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava.
Palavra do Senhor. Graças a Graças Deus. a Deus. Graças a Deus. Leitura da carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento de minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, e o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve a meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. Eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo mal e me salvará para o seu reino celeste. A ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Boa noite, Cleide. Evangelho de Jesus Cristo. Boa noite. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Glória a Deus. Senhor. Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe e perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus perguntou-lhes: E vocês, quem dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: Você é feliz, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que lhe revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu lhe digo: você é Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja, e o poder da morte nunca poderá vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino do céu, e o que você ligar na terra será ligado no céu, e o que você desligar na terra será desligado do céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos lá, meu povo. O que vocês têm aí na primeira leitura? Na época, né, Zacarias, ainda o pessoal tinha muita dúvida, né? Os próprios discípulos, né? Então, Pedro reconhece que Jesus é o Filho de Deus. Não, Não é mas aí você está pegando do Evangelho. Hã? Opa, Você tá desculpa. pegando- Pulei, pulei a linha aqui. Desculpa. Resumindo, Deus mostra sua fidelidade a Pedro, né? Libertando da prisão, né? Aham. O que mais que a gente tem de importante nessa leitura? Então vamos dar uma de extripador e vamos por partes. Vamos pegar desde o comecinho da leitura aí. O rei Herodes prendeu alguns membros da igreja. Que igreja? A gente tem que lembrar que a igreja, no caso aqui, quando ele fala de igreja, a igreja não tinha uma unidade. Elas eram comunidades. Nas Tá? casas, né? Oi? Nas casas. E elas eram comunidades, então eram pequenas comunidades que não tinham unidade. Diferente da nossa igreja de hoje, a igreja primitiva, ela não tinha unidade, cada um tinha uma forma de rito, cada um tinha uma forma de celebração, então você não tinha uma uniformidade. Tá? Quando ele fala aqui de prendeu alguns membros da igreja, ele se refere diretamente aos líderes da chamada seita dos nazareus. Então são os apóstolos, alguns discípulos, pessoas ligadas diretamente à alta cúpula da igreja. No caso, Tiago foi um dos discípulos de Jesus. Né? Então o Tiago era um dos 12. Ele prendeu Tiago e prendeu Pedro. Tiago ele matou
de cara. E Pedro, ele tinha a intenção de matar depois. Em que época que isso aconteceu? Isso é a igreja primitiva ainda, né, Zacarias? Sim, não, mas eu estou assim, em relação ao ano. Que época do ano? Entre os anos 50, por aí. Não, não. Época do ano, não o ano. Ah, Antes da Páscoa? Então, na Páscoa, né? Eles estavam começando a celebração da Páscoa. Boa noite, Marcos. Tudo bem, Marquinhos? Boa noite. Boa noite, tudo bem? Beleza? Boa noite a todos. Então, eles estavam começando a celebração da Páscoa. Aqui a gente tem que lembrar o quê? A Páscoa é o centro, tanto do judaísmo quanto do cristianismo. Quando a gente fala assim, que eu já falei várias vezes para vocês, e insisto nesse ponto, a nossa igreja, ela durante muitos séculos, ela priorizou o sofrimento de Cristo, que vem antes da Páscoa. Mas o centro da nossa fé não podemos perder de vista, é a ressurreição. Então, é a Páscoa. O centro, a principal festa da nossa celebração é a Páscoa. Tá? E aqui eles estavam celebrando, se preparando para celebrar a Páscoa. Então, Herodes tinha um certo medo também de, por exemplo, ele matou Tiago antes da Páscoa, mas se ele mata Pedro, como ele matou Jesus na Páscoa, né, ele ajudou no conluio, que acabou levando Jesus à morte, né, ele poderia criar uma situação muito diversa para ele mesmo. Então, o que ele faz? Não, eu vou guardar ele lá bem guardadinho, né, para depois que passar o período da Páscoa, que não é uma semana, aqui no caso, o período da Páscoa, como a nossa Páscoa hoje, vai até a festa, no caso deles, a festa das tendas, ou a festa da colheita, para nós o Pentecostes. Então, seriam 50 dias que separam a Páscoa, no tempo pascal, no tempo comum. Então, eles iriam guardar Pedro durante esses 50 dias para executar ele depois. Tá? Só que nesse meio tempo, o que vai acontecer? Vai se desenrolar essa passagem do texto aqui. Só que aí a gente vai pensar assim, vendo que isso agradava aos judeus. Que judeus? João também era judeu, Tiago também era judeu, Pedro também era judeu. Né? mas o pessoal do templo, né, Zacarias? Os sacerdotes, né? Grupos políticos que se interessavam pelo poder econômico e pelo poder político inserido em Jerusalém. Né? Os judeus aqui não era o povão, era aquela elite principal que estava ligada ao poder e ao templo. Né? Os mesmos que mataram Jesus. Né? Os mesmos que, quer dizer, os mesmos que mataram é uma interpretação muito forte. Porque se a gente colocar numa balança judeus, romanos, né, para ver quem é o responsável pela morte de Jesus, a gente não vai chegar num consenso. Eu posso mostrar N motivos para os judeus matarem Jesus, N motivos para os romanos matarem Jesus, N motivos para ambos defenderem. Se a gente pensar, lógico, a gente sabe que não é bem assim, mas Pilatos defende Jesus. A mulher de Pilatos se tornou cristã, tanto que ela é santa. Dos judeus, José de Arimateia vai retirar o corpo de Jesus da cruz, preservando o corpo. Então, quer dizer, você tem ambos os lados, inclusive os poderosos, como José de Arimateia, ligado ao templo, também defendendo a posição de Jesus. Tá? Então, eu vou ter defesas de ambos os lados e acusações de ambos os lados. Então, você tem aqui uma elite, a mesma elite da qual os foram orientados pelo anjo para fugirem de Jerusalém.
para não passarem por Jerusalém, não informarem a corte sobre onde estava Jesus menino. Né? Então, quais judeus? Aqueles da elite, aqueles poderosos. Se a gente fosse fazer assim, Jesus nasceu hoje em São Paulo. Poxa, será que nós aceitaríamos esse nascimento de bom grado? Ou será que nós também perseguiríamos Jesus? O que fazem, por exemplo, com o padre Júlio Lancelotti? O que fazem com membros da igreja, de comunidades, não só da igreja católica, mas também de comunidades não católicas, que ajudam os pobres? Muitas vezes são colocados ou são estereotipados como pessoas ruins, como pessoas de uma, vamos dizer assim, de uma classe social inferior. Certo? Então, quem são esses judeus? São os mesmos que estavam lá no nascimento de Jesus. São os mesmos que vivem, não como judeus, mas como seres humanos, hoje na nossa sociedade, que combatem e procuram romper com a proposta de caridade da igreja, ou das igrejas, levando para o ganho pessoal. Vou usar, lembrando que a gente estava conversando antes da reunião começar, Neide, a questão da sua cunhada. A nossa ganância de querer que a pessoa permaneça com nós também é um sinal disso. Né? Essa coisa que nós não queremos nos desvincular, esse é o nosso comodismo, também é o nosso pecado original aí, que queremos nos manter firmes naquele propósito, e somente nós é que somos os importantes. Todo o resto fica para trás. Tá? Então, esses são os judeus da época. Aí nós vamos ter aqui uma figura de linguagem, né? O Lucas faz uso dos 4. Tá? Nós vamos ter que pensar o quê? Quais são onde se usa 4? São os 4 pilares, são os 4 cantos do mundo. Né? O número 4 é um número de perfeição, é um número que indica a totalidade, a exemplo do 12. Então, Deus já sempre foi representado, mesmo dentro do judaísmo, pelo 3, né? E pelo 7, que indicam perfeição. Mas se eu pegar 4 mais 3, eu tenho 7. Se eu pego 4 vezes 3, eu tenho 12. Então, são os números que indicam a perfeição, vêm desses 2 números. Indicam a totalidade, né? O 7 e o 12. O 12 representa Israel como um todo. E Israel, aqui para nós cristãos, não é o simples, não é a simples, ou o simples Estado de Israel, ou o povo judeu, mas a existência de todos aqueles que acreditam em Deus. Né? Então, quando a gente fala dos 12 apóstolos, dos 12 arcos, dos 12 alicerces que estão no Apocalipse, eu estou falando na realidade de toda a população, de todo o mundo, agregando todos. Né? E aqui ele coloca, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Quer dizer, ele ultrapassa, inclusive, o número mágico dos 12. Ele está tão precavido que ele tem uma guarda muito maior. Pode falar, senhor José. Essa simbologia foi criada lá mesmo em Israel, isso aí vem do Egito, Zacarias. O quê? O 4? 4, a perfeição, a totalidade. Não sabe, seu José. Não, A gente né? tem que pensar, a gente tem que pensar o seguinte: se a gente for estudar friamente a teologia judaica, a gente vai encontrar uma origem nessa teologia, que é a teologia zoroastra, que é muito, muito antiga, se perdeu no tempo. Né? Então, a princípio, a gente não consegue afirmar que esses é que nem a palavra Moisés. Vocês sabem o que a gente costuma falar, que é a tradução do nome Moisés, né? Vocês sabem ou não?
A Nilzete eu sei que sabe, mas os outros sabem o que é a palavra Moisés? Do rio, menino do rio, Salvo das águas. salvo das águas. Isso. Só que a palavra para salvo das águas em egípcio não é Moisés, e nem em hebraico. Então não se sabe da onde vem esse termo. A mesma coisa, ele vai ter essas aplicações dos números. A gente sabe, eles chegaram até nós pela tradição. Lembrem, essas tradições, elas eram orais. Então, muito do que se falava, muito do que se pensava, oralmente, se perdeu nos séculos. Né? Então, existe a escrita do texto bíblico só vai acontecer a partir de 700 a.C. Somente a partir do ano 700 a.C. é que você vai começar a ter a construção do texto bíblico. Até então você não tinha nada, nada escrito. Né? Então era tudo na base Acabou. da boca. Eu conto para os meus filhos contam para os netos para os bisnetos, e assim vai indo. Tá? Então não existia um tratado, não existia um trabalho, não existia como você guardar isso. Então, por exemplo, as nossas reuniões de liturgia, faltou colocar 2 no YouTube, mas estão todas no YouTube. Todas aquelas que eu consegui gravar, estão todas no YouTube. Então, se um dia alguém precisar ou quiser consultar uma dessas reuniões, pode procurar lá que vai achar. Né? Só que, naquela época, não dava para fazer isso. Né? Até pouco tempo atrás, a gente não conseguia fazer isso. Porque o uso da memória computador era relativamente cara. Não que hoje seja tão barata, mas era muito mais cara. E isso impedia de você gerenciar arquivos de tamanho, por exemplo, de um vídeo de 1 hora. O vídeo de 1 hora, meu, quando saiu os primeiros DVDs, era um escândalo. Porra, 4 gigas era um espaço do caramba. Os Blu-rays têm 50 gigas. Né? E muitas vezes eles não comportam todo o conteúdo que o cara quer passar. Né? Então, todo esse crescimento de qualidade são coisas que a gente vai tendo no decorrer da nossa tecnologia. E nessa época, a tecnologia era oral. Então, eu passava de pai para filho. Uma coisa ou outra, algum escriba até conseguia colocar numa pedra, como a pedra Roseta, ou os hierógrafos, ou as tábuas de escrita cuneiforme. Né? Mas eram coisas raras. A maior parte era realmente oral. Então não dá para a gente saber de onde veio essa tradição. Pode ser egípcia? Pode. Tá? A gente sabe que a serpente do paraíso é egípcia, a gente sabe que a construção do mundo em 6 dias e descansar no 7º também tem uma parte, né, da influência egípcia. Só que muitas das coisas a gente não tem como a gente afirmar. Tá? Mas voltando para o texto. Valeu. De nada. Então, Herodes tinha a intenção de passar na festa das cabanas, passar daquela euforia da celebração pascal, da celebração da saída do Egito, do povo do Egito. Você tem que lembrar que o calendário judaico começa, o primeiro dia do primeiro ano do calendário judaico é o dia que os israelitas saem da terra do Egito e vão em direção ao Monte Horebe. Esse é o primeiro dia do calendário judaico, do ano 1. Eles também não tiveram o ano 0, porque não existia numeral para indicar o vazio. Esse numeral vai ser criado bem posteriormente, por volta do século 7 da nossa era. Tá? Então ele estaria pensando na proteção, né, da sua própria segurança. E aí o que acontece? Por segurança, Pedro era colocado para dormir entre 2 soldados. Teoricamente, esses 2 soldados deveriam estar acordados, concordam? Não faz sentido você colocar uma guarda para ficar dormindo.
Então, teoricamente, esses 2 soldados deveriam estar acordados. E o que que aparece entre os soldados? O que aparece na frente de Pedro? O anjo. Qual a nossa concepção de anjo? A gente fala anjo, a gente imagina um ser de asas, né? Às vezes vestido, trajado com uma veste branca, com uma auréola sobre a cabeça, né? Só que todas essas construções são gregas, tá? Vamos ter esse modelo de anjo, e também não era exatamente assim, estava mais para um besouro do que para um anjo propriamente dito, no livro do Apocalipse, quando os anjos têm 3 pares de asas. Com uma elas cobriam o rosto, com o outro eles cobriam os pés, e com o terceiro mantinha eles no alto, né? Então, essa concepção de anjo nossa é algo meio pragmático para a gente falar dos evangelhos. Tanto que vocês veem, quando a gente fala da ressurreição de Cristo, que Maria Madalena encontra um abre aspas, jardineiro, fecha aspas, ou no outro texto, encontra um homem com uma roupa reluzente, branca reluzente, eles não narram nada da existência de asas ou de nenhum tipo de identificação. São homens como nós, só que são anjos ou santos. E neste caso, tem um detalhe muito importante nesse texto. Vocês conseguem perceber qual que é o detalhe aqui desse pedacinho do texto que chama a atenção e nos reporta diretamente a Cristo? Alguém consegue perceber aí? Como que é, Zacarias? Qual o detalhe que nos reporta diretamente a Cristo aqui nesse texto? Não conseguiram perceber? A gente tem que pensar na teologia como um meio de ligar os pontos. O que que Cristo é para nós? Além, lógico, nosso Senhor, tal. Mas pensem na simbologia. O Salvador. Sim, o que mais? Tem um outro termo que a gente usa muito, inclusive na Vigília Pascal. Lembre, nós estamos falando de Páscoa, tempo dos pães dos ázimos. O que que Cristo é na Páscoa? O que simboliza? Cordeiro. Cordeiro, Hã? o cordeiro. Cordeiro. Não, outra coisa. Ele também é o cordeiro, mas tem um outro símbolo. Oh, meu pai. Sim, ele é nosso pai também, mas não é esse não que eu estou querendo, é outro. Não, eu estou falando, oh, meu pai. Pensa, gente, o que que a gente tem de importante na Vigília Pascal? O que que acontece na Vigília Pascal? De grande importância para nós na celebração. E que está ligada diretamente nesse texto. Ele é o pão da vida. Além disso, Marquinhos, tem um outro detalhe. Bem simples. Está na cara. É que vocês estão fechando os olhos e não estão conseguindo ver. A luz, A luz. a luz. Cristo é a luz do mundo. Então você tem aqui, ó. Apareceu o anjo do Senhor e uma luz iluminou a cela. Tá? Como é que ele sabe que o anjo é do Senhor? Pela iluminação. Ele é um ser iluminado que vai guiar os passos de Pedro. Ele vai salvar Pedro? Não, ele vai tirar Pedro da cela. Não chegou o momento do martírio de Pedro, mas está chegando. Tá? Então, isso aqui acontece por volta do ano 60, mais ou menos. E Pedro morre por volta do ano 64. Tá? Então, entre um fato e outro, entre esta fuga de Pedro e o seu martírio, se passaram algo em torno de 4 anos. Tá? 3 ou 4 anos.
Só que a importância do texto, né? A gente tem que lembrar que tudo a gente tem que olhar com os olhos da fé. Não adianta a gente falar assim, aconteceu isso mesmo, porque Lucas estava lá acompanhando, já fotografando, gravando, colocando no laptop, né? Usando um tablet para ser mais rápido, já postando na internet, no Facebook, no Instagram. Nada disso existia, né? Lucas escreveu isso quase 20 anos ou 30 anos após o fato ter ocorrido. Então ele não conversou com Pedro. Se Lucas conheceu Pedro, foi por muito pouco tempo, ele era muito jovem. Tá? Ele deve ter conhecido Pedro, mas ele era jovem. E Pedro deve ter contado essas histórias para ele, mas contando histórias para um jovem, para impressionar, para aumentar a fé. Tá? Então a gente não pode levar isso aqui como relatos fatais, fatídicos. A gente sabe que ele foi libertado, que ele foi tirado da... E a luz que encheu a cela não necessariamente era uma luz que irradiava, mas era uma luz espiritual para Pedro. Pedro recebeu essa bênção. Né? Possivelmente, lembram? Vamos pegar Paulo aqui como exemplo e voltar lá na conversão de Paulo. Ele viu uma luz muito forte que o cegou, mas os soldados que estavam com ele no caminho de Damasco não viram nada. Tá? Então, essa luz nem sempre é uma luz visível. É uma luz de fé, uma luz que está dentro da nossa alma. É para a nossa alma, para a nossa existência. E não para os outros enxergarem ou para os outros valorizarem. Tá? Então, Cristo faz essas parousias, esses milagres, de maneira discreta. Vamos lembrar lá os discípulos de Emaús. Eles estavam caminhando, indo para Emaús, param e Jesus faz de conta que ia embora. Não, não, vem e fica conosco. É um peregrino, precisa de ajuda. E eles vão identificar esse peregrino que precisava de ajuda na hora do partir do pão, na hora da comunhão. E eles voltam na escuridão para Jerusalém, de onde eles tinham fugido. Perceberam? Então eles encontraram uma luz que não estava brilhando, mas reacendeu no coração deles. Fez com que eles percebessem essa necessidade. A mesma coisa que aconteceu aqui. Agora, o anjo falou para ele: vamos embora, corre para os outros não te pegarem. Lembram? Vou aqui fazer mais um paralelo. Lembram da cura lá em Marcos, da cura do paralítico? Que eles abriram o teto da casa e enfiaram o paralítico por dentro da casa para que fosse curado? Aí os caras falam, como é que ele pode perdoar os pecados? E Jesus responde como para ele? É mais fácil falar eu perdoo os seus pecados ou falar para um paralítico, levanta-te e anda? Lembram dessa passagem? A Lourdes está falando aqui, ela queria ver quem foi que depois resolveu o problema do telhado da mulher, né? Aí é um outro problema. Quando Jesus manda o paralítico levantar, ele fala o quê? Vai embora para tua casa? Não, vai se apresentar lá para o templo e mostrar a cura. Toma a sua cama, Né? ou seja, leva a sua história com você. Você era um paralítico que deixou de ser paralítico. O que ele faz aqui com Pedro? Levanta-te depressa. Então aqui é a urgência do projeto. Levanta-te depressa. As correntes caíram das mãos. O anjo continuou. Coloca o cinto e calça tuas sandálias. A missão não terminou. Você ainda tem trabalho para fazer. É esse sentido que a gente tem que olhar o texto com mais cuidado, olhar as perícopes com mais detalhes, prestar atenção nas entrelinhas. Pedro, diferente das outras vezes, quando ele tinha dificuldade de entender o projeto,
não se preocupou com mais nada, atendeu o anjo de pronto. Lembram que eu falei sobre a conversão de Pedro? Esse texto está em Atos 12. Pedro encontra o verdadeiro sentido do projeto de Jesus em Atos 10. Então aqui ele já não tem mais dúvidas sobre quem é Jesus. Ele já sabe que Jesus é o Senhor e o que ele tem que fazer, qual é a missão dele. E que ele vai morrer pelo nome de Jesus. Que o lugar dele já está reservado ao lado de Cristo. Tá? Só que aqui você vai ter toda essa postura. Põe a tua capa e vem comigo. Quer dizer, veste a calça, coloca o cinto e calça as tuas sandálias, quer dizer, se prepara para a missão. Pôr o cinto, no cinto, eles carregavam comida, água, vinho. Né? Eles carregavam tudo preso no corpo, para ter liberdade na mão. Põe a tua capa, porque você tem que estar protegido, e vem comigo. Pedro acompanhou e não sabia se era realidade o que estava acontecendo. Por quê? Muitas vezes eles confundiam a realidade, a parousia, com os momentos de como é que fala? De êxtase, né? De estarem na presença do Cristo Eucarístico pela sua própria fé. Isso aqui a gente vai ter. Esse é o chamado efeito dos carismáticos, o efeito dos carismas. Você esquecer. Agora a gente tem que tomar cuidado para reconhecer quando é carisma e reconhecer quando você está se tomando à frente do que deveria ser de Cristo. Né? Para não deixar o carisma substituir a tua própria fé. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, quer dizer, ninguém enxergava Pedro. Ele ficou, abre aspas, invisível, fecha aspas. Chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Ou seja, ele sai da prisão. Ele rompe o grilhão da prisão. Ele vai continuar a missão. Como Paulo também fez. A gente pegar aqui, por isso que eu estou pegando tanto na pessoa de Paulo, porque aqui nós temos uma celebração dupla, a celebração de Pedro e de Paulo. Os dois são os mártires, os dois são os marcos da igreja. Um da igreja pastoral e o outro da igreja missionária. Pedro é a pastoral, Paulo é a missão. Tá? Caminharam por uma rua e logo depois o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora eu sei de fato que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar. Né? E o poder de Herodes, que ele cita aqui no texto, nada mais é do que o poder político, a influência política que nós temos da postura, né? A visão política, o poder político que é movido, pelo qual é movido o povo. Todos nós somos movidos um pouquinho por essa visão política. A política, muita gente fala assim, política e religião não se discute. Política, futebol e religião não se discute. Ao contrário, as três devem ser discutidas. Lógico, o futebol por brincadeira, por esporte. Ele não deve, o que a gente não pode chegar é deixar o que acontece hoje se tornar um hábito. Hoje nós temos, principalmente no futebol, como nós já tivemos, e temos também na fé, nós já tivemos mais presente na fé e na política, como meios de destruição. Né? Hoje, quando você fala assim, jogo de São Paulo e Corinthians, ou Palmeiras e Corinthians, nossa, vai dar morte. Por quê? Porque as pessoas assumiram essa violência para o esporte. Mas já viveram essa violência na fé também. Se a gente lembrar agora deixa eu lembrar o nome do país. Era o IRA, como é que é? A Irlanda. Né? A Irlanda era separada em dois grupos, católicos e protestantes. Eles brigavam para se matar, para destruir um ao outro. O que nós vemos hoje, por exemplo,
com alguns grupos de Israel em relação aos palestinos. Querem a destruição, não do Hamas, não do Hezbollah, mas dos palestinos. Esse desejo de destruição da raça, da estirpe, do povo, é que está errado. Por quê? Porque esse grupo de israelitas esqueceu que eles eram escravos do Egito e que Deus libertou eles. O que nós precisamos ter? Uma convivência pacífica, né? Não destrutiva, não ácida. Quanto mais nós semeamos destruição, mais destruição nós vamos colher. Não tem jeito. O que eu vou colher se eu semear batata? Se eu semear batata, eu vou colher o quê? Alface? Vou colher batata. Se eu semear guerra, eu vou colher guerra. Não vai ter jeito. Se eu semear violência, eu vou colher violência. Então nós devemos procurar semear um sorriso. Nós devemos procurar semear a pacificação, para tentar encontrar essa pacificação da melhor forma possível. Mais alguma coisa da primeira leitura, povo? Ok. Segunda leitura, o que vocês falam aí da segunda leitura? A missão de Paulo está afindando, né? Ele tem a certeza do dever cumprido. Aguarda seu martírio abandonado pelos amigos, mas confiante que o Senhor Jesus nunca o abandonará, que os amigos o abandonaram. O que mais que a gente tem aí nessa leitura? Então vamos dar uma de Jack Stripador e vamos por partes. Ele fala que o tempo inteiro, né, Deus esteve do lado dele, que em nenhum momento ele abandonou e ele, estando ao lado dele, deu forças para ele conseguir, né, vencer, né? O São José colocou um ponto importante. Os amigos o abandonaram. Os amigos abandonaram, lógico, repito, a gente não tem certeza de nada, tá? Como é que fala? Os olhos da fé. Pelos olhos da fé e com pouco de dados que chegaram até nós nessa época. Mas os amigos os abandonaram de fato? Os amigos abandonaram Paulo de fato na cadeia? Acredito que não. Você acredita que não? Se nós olharmos as cartas de Paulo, a gente vai ter que lembrar que a maior parte delas foi escrita na prisão, né? Uhum. E em vários momentos ele cita a presença de pessoas que foram visitá-lo. Então ele não tem esse abandono total. O que ele tem é uma clausura cada vez maior. Pode falar, seu José. É porque o abandono dele me parece que foi no julgamento dele, que não apareceu ninguém para defendê-lo. Aí a gente vai ter que pensar uma outra coisa também. Será que esses amigos não foram porque não quiseram ou não foram porque não puderam? Tem esse lado também, né? A gente tem que Às vezes eu fico pensando assim, né? Porque tem situações que às vezes você pode estar cheio de pessoas por perto, né? Mas na verdade e ao mesmo tempo você está sozinho, né? Aí dá para pensar também isso, né? Porque quando você está numa situação difícil, às vezes você não consegue ver muitas coisas, né? Por mais que você esteja ali rodeado de pessoas, mas você se está sentindo só. É tão grande, às vezes, o peso, sei lá, a tristeza, que às vezes a gente esquece, né? Que nós temos apoios. Perfeito. Uma pergunta, assim, de um leigo para vocês que são mais sábios do que eu. Quem é Timóteo?
Mentiroso. Não. São José. Aí eu vou ser obrigado a me confessar lá com. Eu arrisco, olha, Timóteo. É. Timóteo, eu acredito, Timóteo, me parece que ele entra na cena depois, né? Né? Discípulo, assim, de Paulo, praticamente, né? Porque ambas as partes eu penso assim, fazendo nessa leitura, que eles só entram na cena bem depois da cena de Pentecostes, tal, essas coisas aí, certo? Então foi uma coisa assim, eles são, eu penso que Timóteo é alguém assim que por um lado ficou muito assim, ficou mais assim do lado assim de Paulo, certo? Penso comigo. Só por curiosidade, eu só não lembro se foi Tito ou se foi Timóteo, acho que é Timóteo mesmo. Paulo leva Timóteo consigo para apresentar aos apóstolos do Concílio de Jerusalém, quando ele fala da não obrigatoriedade da circuncisão para o cristianismo. Tá? Ou seja, ele rompe com o judaísmo, criando uma fé nova, que é o cristianismo. Tá? Então, de acordo com as más línguas, né, Timóteo era um gentil, não circuncidado, né, que foi apresentado para os apóstolos no Concílio de Jerusalém como o quê? Qual que era a função dele? Calma, gente, um só de cada vez, senão a gente não consegue entender. Uma espécie de um líder, né? Tá, quase isso. O Marquinhos deu uma pista. Ele era um discípulo de Paulo. Beleza, tá certo. Nós temos 3 grandes discípulos que cercavam Paulo. 3 grandes satélites que cercavam Paulo. Tito, Timóteo e Lucas. Esses 3 discípulos estavam presentes quase o tempo todo com Paulo. Mas qual era a função de Timóteo e de Tito? Gente, a gente já discutiu isso. Eles eram pregadores, né? E o que é um pregador? Para mim, pregador, ou a gente prende a roupa, ou a gente bate o martelo em cima. O martelo é o pregador de prego. O que é um pregador? Pregador do evangelho, né? Então, mas o que é esse pregador do evangelho? É aquele que anuncia, né? Então, quer dizer que Qual é ele, o nome Timóteo, que a gente dá para isso? Não é evangelizador também. É um? não. Apóstolo. Não. A Lourdes falou É um discípulo. Discípulo, ele era discípulo de Paulo. Mas não é discípulo, não. Tem um outro nome para Tito e para Timóteo. Eles têm um outro título. Gente, que coisa feia. Ai, A gente vai ter que estudar a Bíblia desse jeito de novo, hein? ai, gente, peraí. O que eles eram? Bispos? Não. Os bispos, Marquinhos, essa construção do bispado vai ser bem posterior, depois da organização da igreja. Sim. Ai. O que eles eram, meu gente? Não lembro. Vamos lá. Fale. Pastor? Pastores. Tanto que a carta de Tito, as 2 cartas de Timóteo e a carta de Tito São são chamadas pastorais. cartas pastorais. Eles eram os pastores da comunidade. Paulo está transferindo para eles o trabalho pastoral. Tá? Essa carta, a segunda carta de São Paulo a Timóteo, é o testamento de Paulo.
Ele está transferindo para ele a obrigatoriedade, a função de ser pastor, de pastorear os grupos. Tá? E aí ele vai falando, guardei a fé, completei a corrida, reservado para mim a coroa da justiça. Tá? Mas ele está falando o quê? Você vai continuar. E ainda ele faz uma ligação. Desculpa. Eu fui libertado da boca do leão. Isso se liga a quem? Do Antigo Testamento. Daniel. A Daniel. Daniel na cova dos leões. Então, a exemplo de Daniel, Paulo se coloca a exemplo de Daniel. Enquanto Daniel foi colocado na cova dos leões e os leões não o atacaram no tempo que ele ficou lá, a mesma coisa Paulo se coloca na mesma situação. Ele ficou na cova dos leões. Lembre, Paulo não morreu jovem. Tá? Tanto que ele mesmo fala que ele sempre se manteve, mas no final da vida ele já tinha dificuldade, porque a vista não ajudava ele a costurar as tendas. Então ele já tinha uma certa dificuldade para se manter. Tá? E ele precisava ser mantido pela comunidade. E aqui ele já fala, ele está passando o bastão de pastor para Tito e Timóteo, para que eles dessem continuidade. Diferente de Lucas. Por que Lucas não era um pastor? Porque Lucas era médico. E ele tinha uma outra função, atender às necessidades daqueles que estavam doentes. Então a missão de Lucas era de consolar a dor, enquanto Timóteo e Tito deveriam consolar a fé. Perceberam? Uhum. Não é difícil, tá vendo? Só tem que pensar um pouquinho. Então esse trecho aqui dessa carta é o testamento, né, de Paulo. Essa é, eu não lembro se é o final dela, deixa eu dar uma olhada aqui. Mas já é parte do testamento de Paulo, onde ele está passando a responsabilidade. Ele está passando a responsabilidade para o... Aqui está sentindo que ele vai morrer? Sim, ele já sabe que ele vai morrer. Aqui já está na iminência de ser condenado. É verdade. 2 Timóteo 4... Paulo. 4, 6, 8, 17 a 18, esse daí. É a última parte mesmo da carta de Paulo. Uhum. Aí depois, o que vai continuar, ele vai falar, saúda Priscila e Áquilo, ele faz uma exortação, depois ele vai falar para saudar Priscila e Áquila, a família de Onesífero, Erasto, que ficou em Corinto, deixei Trofimo doente, Mileto, procura vir antes do inverno, Ébulo, Prudente, Lino, Cláudio, e vai saudando os companheiros que estavam, de alguma forma, necessitados. Então vocês veem que realmente é o testamento de Paulo, é onde ele entrega, é o último, se não me falha a memória, é o último texto que Paulo escreve. Daqui, Paulo vai, digamos assim, perder a cabeça. Quer dizer, é a última carta que ele escreve para Timóteo, no caso. É o último texto. Antes dele morrer. É o último texto que ele escreve. Depois disso, ele não escreve mais nada. Embora existam as más línguas, né, que falam que aqui Paulo ainda vai ser libertado, porque isso acontece por volta do ano 63. Dizem algumas pesquisas teológicas que Paulo teria sido libertado dessa prisão, ido até Compostela, na Espanha, e ao voltar de lá, no ano 64, ele é preso e executado. Então existe um bispo, acho que é Policarpo, que relata num texto apócrifo a conversas de Paulo, conversas com São Paulo, lá em Compostela, na Espanha. Atual Espanha, na época
era Ibéria. No Império Romano era Ibéria. Então ele teria ido até a Ibéria, pelo caminho que hoje a gente chama de São Tiago de Compostela, e conversado com Policarpo lá. Só que é impossível a gente confirmar. Mas faz sentido sim, porque eu não sei se, pelo menos eu tenho guardado, não sei se ainda tem que se procurar, a história da igreja, né? Que, Uhum. que é ilustrada, né? Então, de fato, se fala mesmo que Paulo tenha ido também para a Espanha, né? Até Confirmado Compostela. foi, né? Isso. Não se Mas tem aí eu me... Pode registro, falar. não se tem registro desse fato. Tá? Os únicos registros que se tem são os escritos do bispo, que fala que ele esteve na Espanha. Tá? Só que aí também pode ser ao contrário. O bispo pode ter conversado com Paulo em Roma e levado as ideias de Paulo para a Compostela, na Espanha. Tá? E E aí, nesse... aí vai ter uma visão de história um pouquinho diferente. Pode falar, Marquinhos. Pode completar o teu raciocínio. Então, esse, esse bispo aí que você fala, Policarpo, Você não não é fala o que eu estou pensando, Policarpo de Esmirna, né? O discípulo de João, no caso. Não sei, Marquinhos. É que nem eu falei, eu acho que é Policarpo, mas também não tenho certeza. Né? Uhum. Eu teria que pesquisar, procurar nas coisas para ver se a gente achava, mas é difícil, porque teve vários personagens, principalmente entre o século I e o século II, enquanto a igreja era nascente, tá? Que se perderam na história. E tem muita confusão. Tá? A partir da oficialização da igreja como igreja oficial do Império Romano, em 323, você passa a ter uns registros mais fidedignos. Mas até então, é muito difícil de você poder afirmar assim taxativamente alguma coisa. Tá? Os registros eram muito frágeis. Quando você pega. Esqueci o nome dele. Peraí que eu já falo. Quando você pega Santo Agostinho, quando você pega. Qual o nome do outro? São Tomás de Aquino, né? Que já são século III, século IV, você já tem uma segurança maior, já escreviam em papiros ou em pergaminhos, e esses textos conseguiam se manter e ser reproduzidos. Aí, até lá, é que nem aquela coisa, sabe hoje que as cartas de São Paulo aos Coríntios foram três, e não duas. Né? E uma se perdeu, e parte da outra também, mas... Só que o resto a história ficou cheia de buracos, né? Mais alguma coisa, gente, sobre a segunda leitura? Ok. Da minha parte tá ok. Agora vocês explicam o evangelho. Eu já falei demais. Agora vocês explicam o evangelho. Pô, tá na hora de vocês começarem a vocês falarem e eu ouvir, né? Porque sou eu que falo e vocês só ouvem. Vou começar aqui Por que, favor. que Jesus, ele está começando assim, falando para Pedro, né? Colocando assim: Pedro, tu me amas? Ele fala três vezes, né? Aí Pedro começa a falar que sim, né, tal, né? Aí, aí fala para apacentar as ovelhas, tal, certo? E quando é na terceira vez, Pedro, ele começa a ficar, Pedro, ele fica triste por uma coisa, por quê? Porque só de fato ele tinha negado três vezes durante durante lá o episódio lá da condenação e a paixão de Cristo, da sua paixão, ele lá no Sinai ele tinha negado Jesus, né? Que tinha conhecido todo, né? Agora novamente Jesus lembra ele novamente, né? De que ele, né? Você me ama, Pedro? Você me ama? Ele fala, apacenta os meus cordeiros. Ele diz que sim, né? Então
Aí, no momento, Pedro, acredito que ele cai, assim, em si, na sua consciência, né? Ali, Jesus, parece que Jesus, ele tá, assim, como que iluminando, assim, na consciência dele, né? Porque ele estava, já, né? Ah, que ele estava, né? Afirmando categoricamente que ele ama, né? Então, aquilo ali, para ele, foi um momento, assim, de uma afirmação, né? Muito, muito bem. Uma perguntinha para vocês. Por que Jesus pergunta para os apóstolos quem é o Filho do Homem? Quem eles acham? Quem o povo diz que é o Filho do Homem? É para acredito que Jesus ele quer colocar assim, testá-los, colocá-los assim à prova, né? Que eles, né? Para eles saberem, né? Porque conviveram com ele, certo? E quem é que mais que vai dizer tudo isso? É o Pedro. E Pedro, eu acho interessante nesse ponto que nem sequer ele não era estudado, não. Ele era assim, pode-se dizer, um ignorante, um analfabeto. Mas, mas aí veio através da sabedoria divina que inspirou Pedro a falar isso, que ele era o filho do Deus vivo, Dentre os né? apóstolos, a princípio, quem sabia ler e escrever era Mateus, tá? Uhum. A princípio, porque ele era um funcionário público cobrador de impostos, então ele tinha que ter controle do que ele fazia, tá? Mas só a princípio, não dá para ter certeza também não. Pedro, realmente, o Uhum. Marquinhos está correto. Ele era um chucro, ele era um pescador, um homem que nasceu pescando, e se não fosse Jesus, continuaria pescando peixes, e não homens como Jesus faz ele mudar, tá? A Lourdes colocou aqui uma coisa que é bem por aí. Ele queria saber quem o povo achava que ele era, para encontrar aqueles que de fato o reconheciam como Senhor, tá? Mas a gente pode pegar o texto aqui e ir destrinchando ele. Quem dizem os homens ser o filho do homem? Eles responderam. Alguns dizem que é João Batista. Por que João Batista? Lembram que a gente já conversou que João Batista, ele tinha um grupo de seguidores, os batistas. Quando ele fala assim, uns dizem que é João Batista, eles estão no sentido de você é aquele que vai dar continuação ao projeto de João Batista. Então, aqueles que acompanhavam João Batista vão acompanhar você, né? Outros que é Elias. Quem é Elias? O seu Elias, mas não tem nada a ver com esse Elias, não, hein? Quem é Elias para os judeus? Quem que é Ele Elias? era o profeta. Ele Ele é era o a profeta. personificação dos profetas. Elias Sim. seria para nós, tá, ou para os judeus, como Jesus é para nós. Jesus não é o rei dos reis. Elias seria, para os judeus, o profeta dos profetas. Aquele que está acima de todos os profetas. Embora não exista um livro de Elias, porque Elias se manifestou muito antes de se pensar em se escrever livros de profecia. Tá? Muito antes de se colocar no pergaminho a palavra que Deus manifestava para o povo. Mas Elias já manifestava essa palavra e esse conhecimento era passado de boca em boca. Então, Elias, ele é a personificação dos profetas. Então, quando eles falam assim, e outros que é Elias, eles querem dizer o quê? Que ele é o profeta dos profetas. E outros ainda que é Jeremias. Jeremias é um profeta que marcou o povo por ser aquele que ele tinha livre passagem entre as duas situações, tanto entre os mocinhos como entre os bandidos. Ele tanto tinha acesso
ao reino de Israel, como ele tinha acesso a Nabucodonosor. Então, essa liberdade de atravessar de um lado para o outro coloca Jesus como um grande profeta, como alguém capaz de estar à frente do povo. Ou algum profeta. O que é um profeta? O que é um profeta? É aquele que anuncia, né? Ah, O profeta, ele, além de anunciar, ele também denuncia também, tá, certo? não, peraí, ele anuncia o quê? E denuncia o quê? Ele anuncia a palavra de Deus, né? Ele A vontade denuncia Ele a de anuncia a palavra de Deus? palavra. Ah, ele anuncia a palavra. Tá. A gente pode Sim, simplificar, eu sei que a Nilzete manja mais do que eu disso, né? Mas a gente pode simplificar profeta como sendo aquele que fala em nome de. Deus. Então, o profeta é aquele que fala em nome de Deus. Diferente do que a gente certo. imagina, do que a gente coloca no nosso dia a dia, o profeta não é aquele que adivinha o futuro, mas aquele que fala em nome de Deus. Então, o profeta é aquele que traz a manifestação de Deus para o nosso meio. Muito bem. E aí vem o ponto-chave. E vós, quem dizes que eu sou? Aí não tem a resposta de Pedro, certo? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Ora, se ele sabia já desde aqui que Jesus Cristo é o Messias, Filho do Deus vivo, aí vou voltar no Marquinhos. Por que ele rejeitou? Pelo medo humano. Eu coloco a pergunta, mas eu estou dando a resposta, tá? Pelo medo humano. O humano de Pedro foi mais forte do que a vontade de seguir o próprio Cristo. Pode falar, seu José. Então, mas aí também tinha muita dúvida sobre os discípulos, os apóstolos, que achavam que viria um guerreiro, né? Mais entre os discípulos do que entre os apóstolos. Tinha muita dúvida. Sim, mais entre os discípulos do que entre os apóstolos. Eles esperavam uma parousia, uma implantação do reino de Deus de imediato, com uma queda física do reino dos romanos. Eles imaginavam uma resposta, não belicosa, mas uma resposta poderosa de Deus que destruiria os romanos, como destruiu outros reinos. Tá? Eles não conseguiam visualizar que Deus propunha, que Cristo propunha, uma construção de uma humanidade onde todos somos um. Numa humanidade onde todo mundo trabalha em prol de um bem comum. Tá? Então eles pensavam de uma maneira destrutiva. E aí vem o último ponto, assim, que eu diria muito importante nesse texto. Por isso eu te digo que tu és Pedro. Aí a gente sabe que a palavra Pedro aqui é traduzida do Cefas. E o que é Cefas? Cabeça, Ou cabeça pedra. ou pedra. Então a gente aqui já está vendo que Pedro é um cabeça dura. Né? Por que essa dupla tradução? Cabeça porque ele está acima daqueles outros que estavam com ele. Tanto que nesse domingo a gente celebra o dia do Papa. Cabeça porque está acima dos outros. Pedra porque ele é a fundação. Ora, mas então, se a gente for pensar nisso, fazendo uma ligação das duas palavras, cabeça e pedra, né, nós vamos ter aquele que está acima também é aquele que está abaixo. E aí nós vamos voltar lá na última ceia, quando Jesus veste o avental e vai lavar os pés dos discípulos. Ou seja, aquele que está servindo deve saber, aliás, perdão, aquele que está sendo servido deve saber servir. O que muitas vezes na história da igreja nós vamos ver isso não ser cumprido. Muitas vezes na história da igreja nós vamos ver
os padres, os bispos, esperando apenas serem servidos e não servir. A história de São Francisco de Assis mostra bem isso. Aquele filme O Nome da Rosa e o livro também mostram bem isso. A, abre aspas, Santa Inquisição, fecha aspas, mostra bem isso. E todo aquele que está contra a igreja é inimigo da igreja. Então a igreja não pode discutir com ninguém, ela tem que ser absoluta. Isso não é fato, não é verdade. Tanto que hoje a própria igreja discute com ela mesma. E discute com a ciência. Tá? Então, o Cefas aqui, esse duplo sentido da palavra Cefas, em grego, cabeça e pedra, nos mostra a dualidade que Pedro é, tanto a fundação, a base, o alicerce da igreja, como também é o seu topo, a sua cabeça. Certo? Correto. E por fim, né, vem a famosa frase, te darei as chaves do reino. E o que tu abrires no céu, o que tu abrires na terra será aberto no céu, o que fechares na terra será fechado no céu. Dessa história da chave, nós vamos ter aquele objeto, por exemplo, quando alguém vai ser homenageado e recebe a chave da cidade. Tá? Essa ideia de chave, ela é a mesma ideia da chave aqui de Pedro. Tá? Então você tem essa chave como um objeto capaz de ligar ou desligar alguma coisa da nossa existência. Tá? Gente, pecado, ele é principalmente social. Então ele depende da sociedade onde ele está inserido para ser considerado ou não como um pecado. Pode falar, Neide. Aí tem duas coisas, né, que eu quero colocar, né? Esse texto também é para nós que devemos nos perguntar todos os dias: quem é Jesus para nós? Exatamente. Será que a gente consegue só definir Jesus quando ele faz a nossa vontade? Isso é um ponto importantíssimo. Uhum. É algo muito importante para reflexão. Eu acredito assim, né, que é para todos nós, né? Quem é Jesus? E isso a gente tem que fazer essa pergunta todos os dias, né? Porque depende do estado que eu estou, eu consigo discernir, consigo saber quem é. Agora, quando não é feita a nossa vontade, a gente não consegue. Perfeito. Desculpa, pode completar. E o outro ponto é nessa questão da chave, né? Como que, né, eu vou colocar a gente, mas um fato que ocorreu, né? Quando foi tirado as chaves, né, da igreja, foi uma revolta, né? O quanto que tem a importância uma chave, né? Mesmo até nas nossas casas. Quando as crianças crescem, né, que pega a primeira vez a chave, né? Agora você tem a chave de casa, do portão, né? Então, a importância do que é uma chave, né? Ela te causa alegria, mas também se é te tirado algumas coisas, ela também te dá tristeza. É interessante esse ponto da chave que a Neide colocou. Realmente, a chave, nesse sentido, nunca tinha pensado nisso, mas ela falando me veio na cabeça. Você vê, as pessoas, quando o padre Alexandre retirou as chaves de todos os grupos, né, lógico, ele quis podar esses grupos que estavam, vamos dizer assim, abusando, né, e ao mesmo tempo as pessoas se sentiram diminuídas. Porque eu não tenho mais acesso. Espera aí, para que você precisa desse acesso? E você vê que até hoje você tem confusão com chaves no Madalena. Pessoas que querem colocar cadeados e não querem fornecer chave, sabe? Quer dizer, o que você está guardando lá que os outros não possam abrir ou ver? Então, muitas vezes a gente tem que estar pensando nessa questão da chave como essa questão de liberdade também. Né? Muito interessante, quando a gente cresce e recebe a chave. Pode falar, senhor José. De acordo com o que a Neide falou, né? Quem é Jesus para nós? Nós o amamos só na euforia ou temos um compromisso constante
com o Evangelho. Às vezes a gente é só no oba-oba. É o mais fácil, né? É? O mais fácil. É o famoso que venha a mim o meu reino. É, O resto que se lasque. verdade. Né? Então a gente tem que ter também esse discernimento de entender quando nós estamos errados. Né? A gente não pode falar assim, não, eu nunca errei. Quem nunca errou é o primeiro que já está errado. Né? Achar que nunca errou ou que nunca pecou, você já está cometendo um pecado. Verdade. A Lourdes, como é pedagoga, ela está falando aqui, ó, já dizia aquele grande filósofo, o professor Girafalhos. A única vez que errei foi quando pensei que estava errado. Mais alguma coisa, gente? Minha parte é ok. Da minha parte não, tá ok. Tudo ok. Então, vamos fazer a nossa oração final para a gente descansar, que já deu, já passou das 10 já. Eu não sei vocês, eu estou caindo pelas tabelas aqui. Tá, vamos lá. Então vamos pedir a Jesus Cristo que nos faça instrumentos de bênção para a igreja, que a exemplo de Pedro saibamos ser pastorais, receber as pessoas que estão chegando, dar às pessoas aquilo que elas desejam e não o que nós desejamos, ou esperar o que nós desejamos, né? E sejamos também exemplos de Paulo, sendo pessoas dignas que vão ao encontro do necessitado fora da comunidade. Nesse sentido, nós vamos ter sempre o exemplo de Maria, que nos leva ao projeto e nos leva ao sofrimento que ela teve, desde a sua concepção imaculada até o momento da morte do próprio filho. Então, peçamos a Maria Santíssima que nos cubra com o seu manto e que nos dê força para encarar todas as dificuldades que a comunidade e a igreja nos impõem. Ave Maria, Cheia de graça. Cheia de graça. Cheia de graça. Senhor, O Senhor é convosco. O Senhor é bendita convosco. sois vós entre as Bendita mulheres, sois vós entre as mulheres. bendito é o bendito é o fruto do vosso fruto do Bendito é o vosso ventre, fruto do vosso Santa Jesus. Maria, Mãe de Deus, Santa Maria, Santa Mãe de Maria, Mãe Deus, de Deus, rogai por nós, Nós, pecadores, pecadores, rogai por agora e nós, na hora de pecadores, nossa morte. agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. O Senhor nos proteja e nos guarde, que Ele guarde o nosso sono e nos guarde na nossa vida toda. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho unigênito, nós pedimos e invocamos a Santíssima Trindade, que ela nos guarde e nos proteja, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Espírito Santo. Amém. Amém. Gente, fiquem em Amém. paz e que o Senhor nos guarde. Tchau, tchau. Amém. Amém. Beijão e boa noite. Deus A abençoe. todos uma boa noite. Até o final de semana, se Deus quiser. Amém. Seu Zé, Oi. a nossa missa